Olá você, bem-vindo a mais um episódio do Estúdio em Foco. Estamos aqui com a minha amiga Juliana Pires, eu, Rosana Mesomo, estou aqui já para fazer a entrevista dela. Eu já agradeço de você estar aqui com a gente, minha amiga aí de vários anos, mas ela vai contar toda a história dela para a gente e vocês vão se inspirar, hein? Fala aí, Ju. Prazer estar com você, Rô. Eu sempre esperei esse dia chegar. Eu sempre quis ser entrevistada por você, porque você é uma mulher que eu admiro muito. E pelo fato de nós sermos da mesma área, né? Temos enfrentado aí os mesmos desafios, as mesmas saias justas. Então eu sempre torci para que esse dia chegasse. E estamos aqui agora, frente a frente, né? É isso aí. O jogo da verdade agora. Ó, a recíproca é verdadeira, eu também acho você incrível. Aqui vamos rasgando os elogios, mas o que nos interessa é a tua história, Ju. Eu queria que você já narrasse aí meio cronologicamente para a gente poder ter uma visão completa de como é que você chegou até aqui. Olha, eu divido a minha história em 3 partes. Eu sou uma mulher de 53 anos, sou casada com 2 filhos, casada há mais de 20. Mas as minhas 3 partes de vida, eu divido assim. Infância e adolescência. Eu tive uma infância e adolescência como filha única. Uma menina mimada, mas que nunca gostou de ser mimada. Então, assim, eu tinha todas as atenções dos meus pais. Eu tive uma vida praticamente de princesa, mas eu sempre fui a princesa que queria sair do castelo e que não aceitou o príncipe encantado vir salvar de cavalo branco. Você era a Fiona? A Fiona do negócio. Então, eu sempre pensei, mesmo muito jovem, que eu só me casaria depois que eu tivesse formada, que eu não queria casar com ninguém que eu dependesse financeiramente, ou que eu tivesse que ficar com o marido por não ter outra alternativa, ou não ter dinheiro para poder criar meus filhos, ou para morar, ou para comer, porque eu sempre pensei no marido como um companheiro, alguém que agregasse, e não como um segundo pai. Pai eu já tive o melhor do mundo, então eu acho que não havia necessidade de procurar outro pai na minha vida. E assim se deu. Até os 17 anos, minha mãe me segurou muito em casa, mas eu entendo perfeitamente, era uma outra geração, e por eu ser a única filha dela, hoje que eu sou mãe, eu sei o que é, né, a preocupação de mãe e filho. É, a sua mãe tinha um lado religioso, que também tinha aqueles dogmas todos, e você era mais impetuosa, né, então ela tinha que te segurar, eu imagino. Exatamente. Então eu venho de uma família cristã bem rígida, né, de conceitos bem rígidos, e tudo aquilo, não que hoje eu não reconheça a importância que isso foi para a formação dos meus valores, mas naquele momento de adolescência principalmente, eu que sou uma pessoa totalmente independente, né, determinada, e quando eu quero uma coisa eu quero e vou até o fim, então é óbvio que houveram conflitos familiares, né. O primeiro conflito que eu enfrentei nessa primeira fase da minha vida, né, o encerramento do ciclo da primeira fase, foi quando eu precisei mentir para minha mãe. Disse a ela que eu ia fazer um trabalho de escola na biblioteca, que eu sou do tempo das bibliotecas, né, gente? Não tinha Google, né? Nossa! E ao invés de eu ir na biblioteca, eu fui na porta da General Motors Brasil, que era uma grande empresa, que até hoje, né, ali na cidade de São Caetano do Sul. Fui lá na porta da montadora, perguntei como que eu fazia para trabalhar ali. Aí a pessoa super me atendeu, aquele RH bem antigo ainda, que levava uma entrevista olho no olho, tudo escrito ali no papel. Entregava o currículo, né, na porta da empresa. Passei acho que por umas 10 fases, sabe, de conversa com outro, até que chegou na minha casa, o fatídico dia do telegrama. Quem é que lembra do telegrama? Telegrama, gente. 50 a mais, o telegrama. Chegou na minha casa, a minha mãe, que sempre foi uma pessoa assim, muito possessiva, muito autoritária, e hoje eu sei que eu sou a cópia dela, né? Ela foi lá e abriu a minha carta, o meu telegrama. Ela abriu. E o telegrama tava que Juliana tinha passado nos testes, já podia começar no dia seguinte. Bom, assim encerra o meu primeiro ciclo de vida. Foi uma guerra, mas meu pai foi ao meu favor, falou que não, que queria que eu continuasse, que eu ia trabalhar assim, e o tempo esquentou lá dentro de casa, mas no dia seguinte eu estava lá no meu escarpão, que eu sempre fui do salto alto. A gente sabe. Eu botei lá o meu terninho e fui para o meu primeiro dia de trabalho. Bom, começa o segundo ciclo. O segundo ciclo de trabalho meu começou no primeiro dia, quando eu estava descendo a rua para pegar o ônibus que me levaria até a empresa. Passou um motoboy perto de mim
E ele falou assim, moça, eu super inocente, gente, 17 anos, daquela época lá, criada como filha única. Parei para conversar com o cara. Oi, moço, né? Eu falei, ele, onde fica a Avenida Goiás? Só tinha uma avenida em São Caetano que era conhecida e que todo mundo sabia, era um caminho só. Eu fui, estiquei o braço, ó, a Avenida Goiás aqui. Ele foi e pôs a mão nos meus seios. Nossa! Eu entrei num choque. E aí eu gritei, dei uma bolsada nele assim, e ele foi embora. E eu comecei a refletir. Atrás de mim estava a janela da minha casa, com a minha mãe me olhando descer a rua. À frente, eu tinha um ponto de ônibus onde eu tinha que continuar para eu pegar o ônibus e ir pro meu trabalho. Minha mãe fazia assim, volta! E ela viu, então, essa cena, para ela deve ter sido muito chocante. E aí, gente, eu desci, eu continuei, eu não voltei. Nunca ninguém soube dessa história dentro da GM. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses lá com eles. Eu nunca contei que no meu primeiro dia de ida, ao meu primeiro dia de trabalho, naquilo que eu sonhava fazer, eu tinha passado por esse episódio. E assim começou meu segundo ciclo. Meu segundo ciclo foi no CLT. Eu enfrentei tudo que vocês possam imaginar, principalmente nós mulheres, né, Rosana? Assédio moral, assédio de achar que eu não tinha capacidade para executar serviços de gestão. Esse da capacidade era muito comum nessa época nossa, principalmente aí, década de 90, talvez. 90 era uma época assim que é impressionante, o que a gente chama de heterotop hoje, essa coisa toda. Esse pessoal era assim, ou, se você subisse algum cargo, era porque ou você tinha saído com alguém. Basicamente é isso. As mulheres não tinham valor, né? Não eram classificadas para cargos de gestão. Eu me lembro que por melhor que eu apresentasse um trabalho, meu salário era o menor. E se nós estávamos numa mesa de reuniões, por exemplo, assim, nós estávamos discutindo um assunto ou apresentando um assunto, vamos tomar um café? Pega lá, Juliana. Então, a Juliana estava falando. A minha fala era cortada, porque numa mesa de homens, quem ia buscar o café era a Juliana, né? Então foi um período muito difícil, nós não tínhamos voz, né? Não, e ainda nessa década tinha um lance assim, a loira, né? Sim. Você que é lourinha, então a loura burra. Olha isso. Então a gente tá muito além da questão aí de... a gente discute muito hoje, graças a Deus, assim, mudou muito essa coisa, mas ainda, né, nos dias de hoje a gente discute muito sobre a questão da mulher, mas olha a humilhação, né? A pessoa só porque nasceu com um cabelo assim, é mais clarinho, não sei o quê, é burra. Se é bonita, é burra. Não podia ser isso, né? A mulher bonita não era inteligente, se era inteligente, era feia. Né? Era estereotipado. E isso eu acho que me incomodou tanto nessa época que eu não me importava, e ainda não me importo que me chamem de feia, mas eu me importo muito se me chamem de burra. Perfeitamente, eu também tenho isso. Eu tenho gatilho, é impressionante. Porque muito nessa época a gente tinha muito essa coisa, né, dos elogios, enfim, né, que uns eram bons, né, vamos dizer assim, mas outros eram bastante pejorativos, né, que entra nesse campo aí do cara que botou a mão à toa e tal. E de fato isso que você falou, a gente fica muito desconfortável de ser estereotipado como uma pessoa que tem uma inteligência inferior ou qualquer coisa assim. Então a gente passou um período que a gente tinha que ser muito melhor para estar no nível deles, né? Para ser reconhecida que estava no nível dos homens. Eu tive que aprender nessa época a ser estrategista. E é como estrategista que eu levo a minha vida até hoje, e sempre cheguei onde cheguei por conta disso. Então eu sempre usava... Se eu sabia que eu ia ser a pessoa escolhida para servir café, eu já deixava tudo isso pronto e já preparava uma outra pessoa para fazer isso por mim. Na hora que eles pediam, eu já dava o toque, o café já estava pronto na mesa e eu não levantava do meu lugar. Então eles começaram a entender que eu não era a pessoa do café. Nós tínhamos outra pessoa para fazer isso. E eu estou dizendo do café, sem menosprezar quem faz esse trabalho, até porque eu acho que dentro de uma empresa, o café bem quentinho e gostoso é tão acolhedor quanto a conversa com o diretor, um presidente. Perfeitamente. Cada um tem seu valor. A forma como eles encaravam que a mulher tem que pilotar fogão, mulher tem que estar ali, né, ser uma boa dona de casa, cuidar dos filhos.
e não enxergavam a mulher à frente de gestão de departamentos. Então era muito difícil naquela época a gente galgar. E eu tive, nessa segunda fase da minha vida, que é a do CLT, eu ainda tive um outro contratempo, que foi um contratempo político. E foi aí que, a partir desse ano, que eu comecei a me interessar um pouco por política também, que foi quando o Fernando Collor de Mello, nosso presidente na época, fez com que todo mundo acordasse no dia seguinte com R$50 na conta. Só quem é dessa geração que lembra. E muitos executivos nessa época se quebrarem, se suicidarem. De fato, muita gente. Se a gente acha que nós estamos vivendo hoje um período difícil, ninguém imagina o que já foi vivido nesse país. As coisas que a gente já passou. Então, voltando no início desse meu segundo período, eu tinha a oportunidade de ser efetivada dentro da GM, que era meu sonho. Eu tinha passado por 11 departamentos, todos eles, graças a Deus, eu tinha sido muito bem pontuada. Então era líquido e certo que aquele cargo ia ser meu, que eu ia ser efetivada, que eu ia sair do estágio. Com esse contratempo político e econômico que assolou o país, no dia da minha efetivação, eu fui chamada na sala do vice-presidente na época, não vou citar o nome dele aqui agora, e ele falou assim: olha, nós não vamos ter nenhuma efetivação esse ano, por conta do contratempo que teve. Nossa, banho de água fria. Existe uma oportunidade que eu vejo para você. E eu fiquei muito feliz. Falei, bom, eu acho que minhas notas foram tão boas que, embora eu não tenha nenhuma contratação, ele vai dar um jeitinho brasileiro e vai me colocar. E o jeitinho brasileiro foi um cartão com o endereço de um motel. Meu Deus do céu! Olha o ponto que chega-se. E naquela época não tinha para quem brigar, não tinha para quem falar. O pior, quando a gente falava, parecia que a gente era. A culpa era sua. A culpa era minha também. Porque você se ensinou. Exato. Você usou uma saia um pouco mais curta. Imagina, se insinua. Porque você não pode usar tal roupa, né? Ninguém tá falando aqui de roupas assim, extremamente. Vulgares, não. Você não pode usar tal roupa que tenha tal coisa, porque você... Né? Feminina. Bastava ser isso, que você era estereotipada, e aí, dali por diante, você já virava, assim, aquele objeto de desejo de uma forma errada, como essa, que já transformou o negócio da mão em nada, quase, né? Porque conseguiu ser pior. Já conseguiu ser pior. Conseguiu ser um trauma maior ainda. E o que eu percebia naquela época é que nós que trabalhávamos como secretárias, nós éramos um objeto, sabe? Nós éramos tratadas totalmente como um objeto. É como se nós fôssemos um vaso de flor bem bonito para colocar na porta da sala do chefe para enfeitar. E quantas vezes, e eu não estou falando agora só em meu nome, porque não eram só eu, tinham muitas meninas na época que passaram por isso, quantas vezes nós éramos tratadas assim? A gente entrava nas salas e ouvia, né? Você tem que vir aqui no meu escritório, você vem aqui, você vai ver a secretária que eu arrumei esse ano. Então, sabe, eram umas coisas. Tinha muito disso, as rodinhas de conversa dos homens era assim, você tem que ver a gostosa que tá no andar tal. Nunca né? era, você precisa ver como inteligente é a secretária que eu consegui. E isso, gente, essa segunda fase da minha vida, ela durou 27 anos. 27 anos. Eu passei por tudo que vocês possam imaginar. Eu vi a empresa crescer. Eu acompanhei a empresa falir. A dor que é você estar do lado de um empresário que vê ruir tudo que ele construiu. Eu cheguei a trabalhar sem receber um centavo, só para acompanhar o dono da empresa, que era maravilhoso, um senhor na época muito, muito, muito bom. Praticamente ele me tratava como se fosse neta dele. Mas daí nessa época, só voltando um pouquinho, você saiu e foi, aí você foi para outro lugar. Foi assim, tá. Eu não fui no motel, né? Então era motel ou saía, lógico. Então tá bom, fique com o seu cartão. Eu fui criticada por algumas meninas. Imagina que você não... Então, a gente outro problema que era isso, as mulheres eram machistas, né? Ainda tem hoje. Às vezes elas nos perseguem ainda pior que os homens. Porque os homens, eles fazem as investidas. Naquela época, hoje mudou muito, tá, gente? Tô falando isso lá de 90. Os homens faziam as suas investidas, achavam que nós éramos um objeto, que era só chamar que a gente ia e acabou. As mulheres, elas nos perseguiam de uma forma assim, cruel, de enfiar a faca e virar. Então eu ouvi tanto: meu Deus, como você é
boba, como você é burra, você era para estar empregada, e tanta coisa. Tipo, lavou tá novo, né? Tem essa história. Eu sou tão errada assim. Por ter valores, e não tem a ver, gente, aqui, nós não estamos fazendo nenhuma apologia de questões religiosas ou moralistas, não é nada disso, não. É meu corpo, minhas regras mesmo. Tem valores, ela pode fazer com o que ela quiser, mas ali naquele momento, para aquilo, aquilo estava agredindo muito além. Né? Até porque anos depois na minha vida eu casei com o office boy, né? Então, aí vocês interpretarem, né? Que trabalhava para você. Trabalhava para mim, mas o jogo virou. Né? Mas tá certo. E assim foi. Então aí eu tive esses acompanhamentos, sabe? Vi empresas crescerem, vi empresas falirem. Infelizmente, duas delas, a história dela era lindíssima na cidade de Diadema, era uma das maiores empresas da cidade, que dava já naquela época vários benefícios, tratava o funcionário muito humano, era um tratamento humanizado naquela época, 95. Nossa. Mas o dono, o gestor principal, o CEO da empresa, teve demência. Então, tipo Alzheimer, né? Que é tal. Então, tadinha, às vezes ele virava pra mim e falava assim, Dona Juliana, eu sabia, tinha dado neto. Não, se chamava de Dona Juliana é porque era respeitoso, já começa por aí, né? É uma pessoa maravilhosa. E aí ele falava assim, faz uma ligação pra mim pro coronel não sei das quantas. Eu ia ver o coronel não sei das quantas, já tinha morrido. Eu falava, meu Deus, aí eu tadinho. Os filhos. Só que o que aconteceu? Os filhos, eles não estavam preparados, gente, pra assumir a gestão da empresa. Isso tudo que eu tô isso é um problema. Pra vocês, foi a base da onde eu cheguei hoje. Não adianta nada você ter a melhor empresa se você não tem alguém para te substituir. E essa substituição ela pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora. Eu posso sofrer um acidente. Sim. Nós tivemos aí o episódio do Covid, nós tivemos tanto que pessoas foram embora que a gente nem imaginava que iria. Nem imaginava, verdade. Então, a sucessão familiar era uma coisa muito séria. E eu aprendi isso nessa empresa familiar que eu trabalhei. Porque a empresa, ela era assim, a menina dos olhos da cidade. Todos queriam trabalhar naquela empresa. Tipo, era uma potência, assim. O salário era bom. Aquela empresa todo mundo quer trabalhar. Uhum. E eu vi ruim. Porque quem assumiu o pós não estavam preparados. E isso é um problema muito grave nas famílias, né? Que são famílias abastadas, né? E aí os filhos realmente assim, eles não se preocupam com preparação, acham que vou tocar do jeito que acha que é, e aí numa dessa a coisa rui, porque todo dinheiro acaba, gente. Dinheiro, né, é vendaval. Ele vai se você não cuidar. Assim, não leva desaforo, às né? vezes as pessoas falam pra mim, se eu ganhar 1 milhão. Eu falo, se você ganhar 1 milhão, você vai ter que saber o que fazer com ele. Porque daqui a pouquinho você tá sem. Ih, rapidinho. Você comprar um apartamento mediano. Já foi, gente. Bairro. 1 milhão já. Um carro razoável. Acabou. Então, é muito relativo isso, sabe? 1 milhão não resolveu vida nenhuma sem saber trabalhar. Como eu conheço pessoas que com R$10 chegaram em 1 milhão. Isso aí, a inteligência financeira. Temos um amigo em comum assim, né? Sim. Foi o Lucas que contou essa história pra mim. Exatamente. Então, isso. E aí, essa segunda fase da minha vida, então, trabalhei em vários segmentos diferentes. Eu trabalhei em administração de shopping center. Eu trabalhei dentro de ferramentaria. Na ferramentaria foi uma situação muito engraçada também, porque eu tive um primeiro casamento, que foi um casamento abusivo. Eu sofri 8 anos. Eu não vou entrar muito nessa questão. Sim. Não porque me perturba, porque eu sou super resolvida com essa questão, mas acho que não é o foco do nosso conversa. Sim. Mas foram 8 anos, assim, que eu convivi com uma pessoa que não queria o meu bem. Ela queria me destruir. Tanto que eu fui a 40 quilos. Literalmente dormindo com o inimigo. Hoje eu tenho 70, você imagina com 40. Metade. Era metade da Juliana. E nesse período, quando eu fui falar pro meu chefe que eu ia me casar, foi uma situação também muito engraçada. O que nós passávamos, hein, Rô? Que eu não sei se hoje como tá o CLT, né? Mas o que nós passávamos. Eu cheguei pro meu gestor principal e falei assim, eu vou me casar daqui 3 meses, tá aqui o meu convite de casamento. Gostaria de estender o convite aos amigos aqui do escritório e tal. Ele mandou embora. Porque nessa época ele já achava,
que você vai ficar grávida. Ou se já não, Ou se já não está. Ainda eu falei, olha só, né? Eu sempre fui muito bocuda, né? Então, quando eu fui ser demitida, eu ainda falei assim para a gestora, eu falei, olha, peça para ele rever os conceitos dele, porque é muito mais fácil alguém ficar grávido, solteiro, despreparado, do que ficar grávido alguém que vai casar. Porque quem casa sabe os custos das coisas. Eu sei quanto está sendo difícil para eu montar minha casa, alugar minha casa, enfim, colocar tudo em pé. Acho que eu vou querer uma criança. Não, e ele acha que solteiro não. Só porque a pessoa está solteira. Assim, e outra, forma, pelo menos, a pessoa que casou, pelo menos tem um outro para ajudar a criar, teoricamente. Exatamente. E a pessoa que está solteira, muito provavelmente não vai ter, e aí pior ainda, que ela vai ter mais problemas. Ele teria mais problemas ainda com uma mãe solo, enfim, vários problemas. Quem planta, colhe. Entre eu e a outra moça, ele escolheu ficar com a outra moça, que era solteira, e me dispensou porque eu ia casar. Essa outra moça, ela traiu a empresa e vendeu um protótipo de uma peça para um concorrente. E falhou a empresa dele. Eu não desejo mal a ninguém, mas eu acredito muito no meio do retorno. E essa retornou. Essa retornou bem. E os anos foram passando, eu consegui me desfazer desse casamento, graças a Deus, deu tudo certo, né? E aí me casei novamente, conheci o meu atual marido no shopping center, inclusive, como nós trabalhávamos no shopping, ele era meu funcionário, eu sou 10 anos mais velha do que ele. E que ó, ele cumpriu direitinho. Abrindo parênteses, não parece. O dia que vocês verem assim, os dois, a Juliana tá no formal. Eu brinco assim, que não parece. É isso mesmo, não parece. Eu e ele, nós estamos ali, ó. E ele cumpriu todo o papel dele direitinho, né? E aí ele passou nos testes. Passou, né? O currículo era bom, mas daí depois vamos fazer um test drive. E aí a minha última experiência no CLT, eu saí desse, eu tive a oportunidade de receber um outro emprego, né? Fui convidada a trabalhar num outro emprego na Berrini. Então eu já fui crescendo, eu comecei a crescer profissionalmente, minha carreira decolou. Eu fui para secretária de presidência, né? Executiva do alto CEO da área de seguradoras, né? E ali eu consegui triplicar meu salário, ali as coisas aconteceram, eu consegui ser gestora de departamento, então as coisas começaram a acontecer do jeito que eu tinha sonhado, mas foram 27 anos. Imagina, para você, olha, o teu valor de fato só veio depois de mais de 20 anos, mais de 25, né, tentando prová-lo de alguma forma. E tudo com muito sacrifício, sabe, eu fiz as minhas faculdades com muito sacrifício, eu mesmo tendo que pagar as prestações, andando de ônibus, andando de trem. Então, às vezes a gente vê hoje as pessoas, essa geração, né, a nova geração, um Uber, meu pai me leva, não sei o quê. Gente, não era. Não tinha. Assim, gente, ó, assim, detalhe, esses ônibus que vocês pegam da BID ali, né, sem fazer nenhum, ali, todo bonitinho, elétrico, tem ar-condicionado, não tinha nada disso, gente, era o CMTC naquela época, lembra disso? Misericórdia, era difícil. Eu me lembro de uma situação tão vexatória que eu passei uma vez, gente. Eu engravidei do meu primeiro filho e ele era enorme, né? Ele nasceu com 5 quilos. Nasceu de 2 meses, seu filho. E eu era uma mulher muito mionzinha. Isso foi em 2003. E os ônibus, eles eram altos, difíceis de subir. Sim. E lá fui eu com aquele barrigão. Acessibilidade zero naquela época. Para a pessoa que estava atrás de mim e falei assim, olha, eu não vou nem ver nem olhar para sua cara, mas dá um empurrão aí no meu bumbum, porque ou tu me empurra, eu não subo no ônibus. Meu Deus, você teve que ser alavancada. Eu só sei que alguém fez isso, eu entrei, aí eu vi que eu não tinha mais condições de trabalhar, eu já estava praticamente na semana de parir, né? Então eu falei, bom, chegou no meu limite, porque passar por esse vexame também não dá. Então falando tantas histórias, falando tantas coisas, tem gente que fala pra mim e fala, essa daí não deve ter passado por problema nenhum. Gente, vocês não imaginam como é difícil atravessar o deserto. Aí que você tocou num assunto interessante aí. Quem olha para o estereótipo de agora, o seu rosto, meu, das pessoas que já estão em algum determinado, não sabe o que passou pregresso, gente. Assim, quem vê cara não vê coração. Você olha para a imagem da pessoa, fala, essa moça aí não passou nada. Imagina, veio tudo de mão beijada, né? Tem muito valor, sabe? Hoje eu vejo que as pessoas que mais sofreram, que mais apanharam, que mais carregam cicatrizes, são as pessoas mais fortes, mais evoluídas, mais compreensivas. Então, eu agradeço muito a Deus dele ter permitido que eu tenha passado por tudo isso. E que ele tenha me dado força para eu não desistir dos meus sonhos, de eu ser determinada, de eu continuar.
E quando eu falo da minha mãe, já teve um período na minha vida que eu falava dela triste, achando que ela poderia ter barrado o meu começo de vida. Hoje não. Hoje eu penso que o que ela fez comigo, todas aquelas limitações, eram como se fossem barreiras para eu pular, para eu enfrentar, Se ela tivesse, de repente, aberto toda, né, deixado tudo muito fácil para mim, talvez eu tivesse me acomodado com aquele mundo. Conforto. Zona de conforto. Bom ponto esse aí seu, porque na verdade hoje a gente tem muita briga entre pais e filhos, né? Porque a gente tem essa coisa de você me tolhe por isso, por aquilo. Aquela época os pais eram muito mais, né? Faziam muito mais essa coisa de não pode isso, não pode aquilo, mas a gente criou essa coisa de brigar pelos seus ideais, talvez por conta justamente desse processo que você fala, né? Sim. Porque hoje nós somos permissivos, os filhos preferem ficar em casa, não querem nem casar, né? É um bom pensamento isso, porque de verdade, às vezes a gente tem que pensar nisso. Será que a gente não tá, nossa geração acaba que coloca isso, facilitou demais, né? E aí vira essa questão aí de então tá muito fácil, então eu também vou ficar na zona de conforto, né? Então, não sei, isso é um caso a se pensar, né? O quanto a gente não... Fica aí a reflexão, meu amor. É isso aí. No meu caso, eu fiz a reflexão quanto à minha pessoa e cheguei a essa conclusão. Talvez se as coisas tivessem sido mais fáceis, os caminhos mais abertos, eu não tivesse conseguido evoluir e ser quem eu sou hoje. Mas eu transfiro para mim, eu fico pensando também, mesma coisa, se não tivesse as dificuldades que eu tive, eu não chegaria nesse ponto, provavelmente. Então a gente talvez tenha que repensar alguns conceitos de facilitar demais aí algumas coisas que no mundo de hoje está bem... A gente pulou do 8 para o 80, do 80 para o 8, né? Por aí. É isso aí. Bom, e aí eu vou falar da terceira fase da minha vida. A que eu chamo hoje de mais... onde eu estou me deliciando mais com ela, estou me aproveitando mais dela, estou me divertindo mais com essa fase. O que aconteceu na minha terceira fase de vida? Eu desisti de ser CLT e fui seguir o meu outro sonho. Meu primeiro sonho era ter uma carreira. Eu consegui com o CLT. Eu consegui bagagem com o CLT. E o meu outro sonho era ser dona do meu próprio negócio. Então eu entrei na minha terceira fase de vida, aos 42 anos, sendo chamado de louca. Todo empreendedor é chamado de louco. Exatamente, quase perdendo o marido que eu tinha acabado de arrumar, quase perdendo tudo. Mas eu virei a mesa, abri mão de tudo, da carreira, tudo que eu tinha conquistado e falei, agora eu vou para outro desafio. Entrei no empreendedorismo. Então, na época, hoje se eu for me apresentar, eu digo a vocês, eu sou empresária da área da beleza há 11 anos, eu sou presidente das Auroras do Brasil, que é uma empresa de ações sociais, eu sou conselheira participativa dentro da Subprefeitura do Campo Limpo, que é um trabalho voluntário que eu faço de zeladoria pelo nosso bairro, eu sou vereadora suplente na Câmara, sou mentora, sou palestrante, eu também escrevi um livro. Enfim, hoje Juliana é multifacetada, certo? Mas quando eu comecei no empreendedorismo, eu era só uma louca. As pessoas não acreditavam, elas falavam que eu não deveria de fazer isso, porque eu tinha a estabilidade do CLT. Eu tinha férias, eu tinha 13º, eu tinha salário. E eu ia jogar tudo isso pro alto para ir para esse novo sonho, realizar a vontade de ser dona do meu próprio negócio, que eu sempre quis ter esse gostinho de saber, isso é meu, se eu acho que isso aqui fica melhor aqui, eu vou pôr e ponto. E aí, gente, veio uma outra fase de vida onde eu aprendi demais. Que mesmo você sendo dono do seu próprio negócio, não é porque eu acho que isso aqui tem que estar aqui, que é aqui, ponto. Vem tantas ideias, vem tantas pessoas, você trabalha com tanta equipe, você depende de tanta gente, que de repente a pessoa fala que aqui é melhor e você vê que é mesmo. E você fala, é com humildade que eu vou conseguir deslanchar. Se eu não for humilde, se eu não me colocar lá embaixo de novo, se eu não aprender com tudo com essas pessoas todas, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu me reprogramei. É uma reprogramação mental mesmo. O empreendedorismo traz isso. Tudo aquilo que eu achava que tinha que fazer, eu achei e vi que não era mais assim. Que as coisas eram diferentes de tudo que eu pensei. Então, eu não tinha mais horário para entrar.
Eu chegava, normalmente eu era a primeira. Eu não tinha mais horário para sair. É a doce ilusão, né? Que as pessoas acham assim. Eu não tinha mais É isso aí, não tem. Zero, né? Zero final de semana. Eu entender que o dono, ele não para. Não. Ele trabalha 24 horas por dia. Quando ele não está trabalhando braçal, ele está pensando. Ele está pensando em marketing, ele está pensando em contratação, ele está pensando no financeiro. Ou ele está pensando em como pagar o aluguel no dia seguinte. E hoje, sendo mentora, eu falaria para Juliana, não compra esse salão de beleza porque ele está quebrado, ele está falido. Porque ele estava mesmo. Para a Juliana do passado. Exatamente. Só que a Juliana do passado comprou A Juliana do passado tinha que aprender. Ela comprou, ela pegou tudo que ela tinha, fundo de garantia, todo o dinheiro que você possa imaginar, e ainda peguei umas querelas emprestadas no banco e comprei um salão falido. E o marido perdeu os cabelos que tinha, que hoje ele não tem nenhum, tá, gente? E assim foram 11 anos. E nesses 11 anos foram muito aprendizado. Eu consegui, junto com a minha equipe, fazer com que esse salão falido se tornasse um dos, porque lá no nosso bairro nós temos vários, né, salões que têm histórias lindas para contar e são glamourosos, mas nós nos tornamos um deles. E nós recebemos muitas premiações, muito reconhecimento. Eu tenho uma equipe incrível lado a lado comigo, que faz uma entrega de um trabalho de alta performance. E nós chegamos ao ponto de, se nós tínhamos 30 comandas abertas no dia, nós chegamos a 130 em 2019. Olha que beleza isso. Do Covid, nós atendíamos 130 comandas no dia. Era aquele movimento, gente, que não dava tempo de você almoçar, tanto que eu aprendi a ficar sem almoço. Hoje eu sou uma pessoa que, se eu almoçar ou se eu não almoçar, não faz diferença para mim. Porque nós não tínhamos, eu não tinha receita. Eu, como dona do negócio, o salão ele cresceu, só que eu não consegui crescer a equipe de apoio junto. É muito difícil, eu né? Na linha de frente. Eu atendia na recepção, um dia eu desmaiei na recepção. De fome? De fome, sei lá do que foi. Porque não come. Porque eu não parava. Era eu imagino. E assim recebeu. Então eu acredito, eu tenho certeza, foi uma história de sucesso, foi um case. Perfeito. Aí veio a Covid. E quando veio a Covid, eu aprendi e realizei o meu outro sonho. A primeira semana do Covid, eu tranquei as portas do salão e fui refletir em casa o que nós iríamos fazer. Até porque ninguém sabia o que fazer, o panorama, o impacto que ia ser realmente Covid para as empresas, para a economia, para a política e tudo mais. Então, o que eu fiz? Na primeira semana, eu mandei mensagens para todos os meus credores, pedi prorrogação de títulos e me reinventei, comecei a pensar o que eu vou fazer, o funcionário, como é que a gente vai pagar. Enfim, primeira semana foi de plano de negócios, né? Ação. Parecia quase um plano de guerra. Plano de guerra, literalmente foi. Quando foi na segunda semana, né? Eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui. Eu voltei pro salão, abri as portas do salão e montei nele um posto de coleta de doações. Por quê? Eu comecei a ligar para as minhas manicures e elas começaram a falar, Ju, eu não sei o que nós vamos fazer. Vai acabar a comida. O salão vai abrir? Pode atender lá dentro? Não pode? Dá para fazer alguma coisa? O que você está pensando? Então, eu não conseguia dormir pensando nas meninas que ia faltar comida para todo mundo. Ia faltar comida para mim também. Porque o empreendedor ainda é responsável por famílias, né? Exatamente. Eu acho assim, é social isso, né? Sim. Tem esse dever social. São seus funcionários ou parceiros, MEIs, seja lá o que for, mas eles estão debaixo de você. Então, eu não conseguia. Eu falei, o que eu vou fazer? Então, eu fiz isso. Eu transformei o salão num posto de coleta. Então nós tínhamos os clientes, aí eu usei toda a lista de WhatsApp, tudo que eu tinha feito de trabalho, né, de marketing. Então eu pedia para esses clientes, parecia um drive-thru, meu salão, os clientes paravam, a gente pegava a cesta básica, levava, pegava o material de limpeza, trazia para dentro do salão, máscaras, e a coisa foi acontecendo, gente. E aí eu pegava e entregava. Meu marido nessa época era o motorista dessa ação, ele pegava cada uma dessas cestas e levava na casa das meninas. Bom, quando terminou a Covid, o que eu aprendi? As clientes não me esqueceram. Claro, se tornaram pelo mais social. amigas, elas se tornaram amigas, elas deixaram de ser clientes e viraram amigas. Algumas não frequentam o meu salão porque o cabeleireiro mudou, então eu não sou cabeleireira, tá? Sim. Mas mesmo clientes que mudaram de salão por questão do serviço, continuam minhas amigas.
Sim, você criou um vínculo. Perfeito. Nossa, é muito inspirador, né? Porque você transformou aí, para além da questão do empreendedorismo, algo que fosse no terceiro setor, algo que tivesse a ver com o social, que é o que eu acho que a gente tem que caminhar, né? Porque eu acho que cada um de nós tem a obrigação de fazer algo pelo social. Se a gente começar a ter uma sociedade assim, que as pessoas se preocupam de fato em algum momento com isso, nem que seja pegando a cesta básica, o outro de repente ajudando num lugar X, isso muda muito, porque você aprende que a dor do outro é importante também e que você, junto com ele, junto é mais melhor, como é que é? Junto é melhor. Juntos somos mais fortes, né? A palavra é essa, a frase é essa. Eu concordo muito com o que você está falando, porque quando a gente entra no social, a gente começa a ter o outro sabor, o sabor do dar. E a gente percebe que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Exato. A criar um clima, uma outra sensação de realização. Isso. Não é só a realização profissional, é uma realização espiritual. Ela Exato. vai além. E essa sustenta a todas as outras. E aí te transforma uma pessoa grata. Que é o mais importante, né? E nessa vida tão passageira que a gente tem, ou a gente faz algo por alguém, ou é melhor não ter vindo. Né? Você vai passar só de passageiro? Só para fazer ocupar espaço, né? Então, não, né? No bonde da vida, vamos fazer algo diferente, né? Então, mas assim... E aí essa coisa aconteceu, né? Só para vocês entenderem o final aí do meu terceiro ciclo. E ficou, não que ela ficou perdida, mas ela não era oficializada. Sim. Mas as clientes começaram, depois voltou, né, a nossa normalidade, nossa nova normalidade, os clientes, salão abriu as portas, os clientes voltaram, estava todo mundo ali, e elas continuavam falando, Ju, pode continuar trazendo coisas para você? Aí eu comecei a pesquisar, puxa, tem uma ONG ali, ela cuida de pets, se a gente vender as tampinhas, a gente repassa esse valor, eles transformam as tampinhas de plástico em ração para os cachorrinhos que pegam na rua. Ah, bacana. Aí eu abri uma campanha, eu arrecado tampinha de pet. Uhum. Aí depois eu descobri que tinha uma associação, a Calaurência, que se a gente levasse os lacrezinhos de latinha para eles transformavam isso em cadeira de rodas, aí era como se fosse um estacionamento de cadeiras que eles faziam rodízio, e emprestava para quem precisava. Eu fiquei encantada, então, sabe? Sim. Depois, o lar de idosos está precisando de cachecol e toquinho. Todo mundo lá com cachecol. Eu parei para pensar, falei, isso está virando uma outra empresa, um outro segmento. Precisa de formalidade. Aí foi quando eu nunca tinha pensado na minha vida, né, em ser política. E alguém chegou para mim e falou assim, Ju, você já pratica política há muitos anos, porque política, diferente do que as pessoas pensam, é servir. Política, diferente do que eles estão hoje fazendo com ela, né? Porque hoje jogaram a política no chão e pisaram em cima, né? Do que é ser político. Político, ele tem que ser um servidor público e ele tem que amar pessoas. Se ele não for um servidor público e se ele não amar pessoas, ele não é um bom político. E é o que você faz, você é política. Porque você faz porque você ama. E você serve. E eu fiquei com isso na cabeça porque eu mesma nunca tinha visto isso em mim. Engraçado, eu fazia tão naturalmente que eu não via isso em mim. Foi quando eu fui convidada a ser candidata a vereadora no ano de 2024. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Um dia eu vou contar a história do que é ser uma mulher política, gente. Um capítulo à parte isso, deve ser. Eu imagino. A gente passa tanta pressão, tanta coisa. Você vê tanta injustiça. Na divisão do pão, mal fiquei com os farelos, tá? Eu imagino. Mulher política com valores, aí essa mistura não acaba que fica difícil. Mas realmente, assim, a gente queria ter um tempo enorme aí para falar de tudo isso. Mas eu queria que você deixasse aí essa mensagem aí para todos, né? Porque, assim, a gente precisa de gente como você, que tem essa garra, tem valores de fato, e que não corre desse tipo, sabe? Que entra nessa vibe para buscar mesmo as pessoas e trazer um mundo melhor para a gente. Olha, bom, minha mensagem para todos, porque eu falo de mulheres, gente, mas eu não sou uma pessoa que acha que as mulheres são melhores do que os homens, tá? Ao contrário, a minha plataforma de pensamento é que nós mulheres
junto com os homens, precisamos nos equalizar e criar um mundo melhor. Então, as mulheres não podem desistir de seus sonhos e não podem parar de buscar o seu lugar para, junto com o homem, trabalharem e fazerem acontecer. Quando eu percebi que esse trabalho todo social que eu fazia nem nome tinha, eu fui lá e criei as Auroras do Brasil. E as Auroras do Brasil, elas se estenderam a homens, mulheres, seus filhos, que trazem 1 milhão de doações, e essas doações se transitam e a coisa acontece. Então, a minha grande mensagem é essa: não desista dos seus sonhos, seja determinada. Quando alguém falar contra você, pense que é apenas um obstáculo na corrida de um atleta. E ele tem que passar por aquilo para ele ser de alta performance. Porque correr uma reta é tranquilo. Correr com um obstáculo é outra coisa, é outro nível. Então vamos correr a nossa vida, uma vida de outro nível, uma corrida de outro nível. E vamos tentar trazer esses homens para perto de nós para ser complementares. À medida que a mulher complementa o homem, a gente vai conseguir ter um mundo muito melhor. É isso que eu penso, é por isso que eu luto. É isso aí, porque somos todos seres humanos, independente se é mulher, homem, cor, raça, credo, tudo, somos seres humanos. Então a gente não tem que ter essas diferenças, nem mulher abaixo, nem homem abaixo, nem cor, nada disso. Então isso para mim é ouro, e eu acho que na política a gente tem que ter gente desse tipo, que enxerga todos como seres humanos e com valores, né? Valor é super importante. Mas é isso aí. Deixa os teus contatos. É isso aí. Estúdio, né, que já segue o canal. Siga as minhas redes sociais. Eu sou, no meu pessoal, Juliana Souza Pires. Nas minhas empresas, Espaço Bela Morumbi e Movimento Auroras Brasil. É isso aí. Bom, eu já vou agradecendo desde já aí todos vocês, toda a audiência. Peço que vocês acompanhem, deem o seu like e participem ali, coloquem seus comentários, é super importante. Rosana Mesomo, me despeço de vocês, super agradeço você, Ju, e assim, quem sabe a gente faz um próximo aí contando o lado 2 aí da sua história, hein? Porque isso aí dá praticamente aquelas séries do Netflix. Obrigada, muito obrigada, querida. Até a próxima. Tchau, tchau.